Olá, muito boa noite. Temos aqui o prazer de contar com a presença de vocês para essa live, para essa entrevista, essa conversa que nós vamos ter com o nosso escritor Gabriel Chalita, uma live que está sendo transmitida pela revista Caras, pelo Facebook do Gabriel Chalita e que tem o apoio da revista, da editora Leia da revista Caras, e nós estamos aqui recebendo já nossos convidados. E, Chalita, você já está fazendo sucesso, viu? Já na espera, já vi que tinha mais de 200 pessoas só na nossa contagem regressiva. Quer dizer, você vai fazer muito mais sucesso do que a contagem regressiva. Que Uma bom, boa cara. noite. Boa noite. É um Temos lançamento então. diferente, né? Eu estou tão acostumado a fazer lançamento de livros, a minha vida toda fazendo lançamento, escrevendo e lançando livros, e abraçando as pessoas, e me encontrando com as pessoas. E é tão legal quando você está numa livraria, né, e vê aquela fila de gente, e amigos, e educadores, e crianças, e pais, dependendo do livro. É um prazer tão grande. O mundo mudou um pouco, a gente está vivendo momentos, né, uma, uma certa pausa, mas de certa maneira essa tecnologia também nos aproxima, e eu quero que as pessoas que estão nos acompanhando se sintam abraçadas também. É com muita gratidão que a gente recebe vocês, né, cara? Chalita, eu simulei aqui um ambiente de livraria para a gente se sentir à vontade. Trouxe aqui os meus exemplares, só que eu vou mostrar os meus exemplares com todas as anotações, aqueles posts que a gente coloca para marcar, sabe? Porque são vários textos. Olha aqui, A Canção da Vida e o Entregador de Sentimentos. São vários textos que eu marquei, inclusive, as minhas preferências para a gente conversar aqui nessa live. E vem numa caixa os dois juntos, essa edição lindíssima, primorosa. Eu vou mostrar aqui também, olha, a caixa. Isso, ó, vem os dois aqui dentro. Eu só não coloquei por causa dos meus selinhos aqui, dos meus adesivos. Mas muito, muito bonito. Eu realmente estou encantada com esses dois livros. Vocês vão ver que Canção da Vida são textos mais em formato poético, O Entregador de Sentimentos seriam mini-crônicas, né? Eu acho que você até vai definir um pouquinho isso para a gente, o que é que você pensou quando você fez cada um deles e por que é que eles se complementam tão bem. Eu queria começar, então, falando um pouquinho sobre a sua biografia. Eu sei que todo mundo que está aqui conhece Gabriel Chalita, você tem já uma legião de fãs, depois também de ter lançado 82 livros, vendido 10 milhões de exemplares, é natural que você tenha toda essa legião de fãs que sempre te acompanha, mas a gente vai ler aqui uma biografiazinha, porque eu acho assim, realmente impressionante a sua história, a sua trajetória, e isso te capacita para você escrever essas maravilhas que a gente lê nos seus livros. Então, começando, ó, Chalita, você é um pouquinho mais novo do que eu. Você nasceu em 1969, em Cachoeira Paulista, município aqui de São Paulo. Ele é escritor, gente, desde os 12 anos de idade. O primeiro livro ele escreveu aos 12 anos. Ele já tem, como eu disse, 82 livros que venderam 10 milhões de exemplares. É graduado em filosofia, em direito, é mestre em ciências sociais e em direito também. É doutor em comunicação e semiótica, é doutor também em direito e tem uma carreira política expressiva, importantíssima, que começou aos 19 anos em Cachoeira Paulista. Lá ele foi vereador, foi presidente da Câmara de Vereadores, depois, por 2 ocasiões, foi secretário do Estado de São Paulo e foi o vereador mais votado do Brasil. Depois também foi deputado federal, secretário municipal de educação. Nossa, esse currículo seu é realmente incrível, Chalita. E hoje é professor, é escritor, é palestrante e nos traz aqui essas preciosidades. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre os dois livros. Por que eles estão vindo juntos? Qual é a relação entre eles? O que os une? E um pouquinho da história da feitura desses livros. Como foi para você escrevê-los? E se eles foram agora, nesse período de pandemia, como você citou? Olha, cara, para mim, como eu estava dizendo antes, né, livro é filho, né, cada um tem uma trajetória, tem um jeito de nascer, tem uma mensagem, né, que eu quero deixar por meio de cada livro que eu escrevo. O Canção da Vida, eu comecei há alguns anos, é interessante isso, né?
Você falou 82 livros, são 90 livros já. Esses dois chegam nos 90. É o livro de número. Tem que atualizar o seu site, então, hein? Meu site está errado. Mas já são 90 livros com esses dois, né? O Canção da Vida é um livro que eu comecei a escrever há uns 7 anos. Alguns livros eu escrevo num mês, assim. Eu tenho muitos livros infantis, eu tenho livros com Maurício de Souza, tenho uma coleção grande para criança. Então, cada livro tem uma trajetória. O Canção da Vida, que ele é um livro mais poético, eu comecei a escrever há uns 7 anos. E aí eu ia publicar, depois eu deixei de lado, aí eu coloquei algum outro poema, eu tirava alguns. E a poesia, ela tem uma dimensão profundamente ligada ao sofrimento. E nós, seres humanos, a gente enfrenta os sofrimentos, a gente passa pelos sofrimentos. Então tem balaio, tem histórias, né, de amores que se vão, de amores que chegam. E eu escrevo muito baseado em coisas que eu ouço. Cara, eu sou uma pessoa que tem muita paciência para ouvir histórias. Eu gosto muito de sentar perto de alguém e prestar atenção nesse alguém e ouvir essas histórias. Eu virei escritor desse jeito, num asilo na minha cidade, em Cachoeira Paulista, que minha mãe fazia um trabalho voluntário, eu ia junto com ela, e tinha uma mulher chamada Ermelinda, que morava nesse asilo, e como ela falava muito, as pessoas não tinham paciência de ficar perto dela, e eu adorava ouvir as histórias dela. Então, eu acho que eu sou um bom ouvinte. E aí foi nascendo esse livro, Canção da Vida. O Entregador de Sentimentos, que é um título que o Inácio Lula de Brandão deu, que é o título de uma crônica minha, e ele achou tão lindo essa crônica, né? É um livro de crônicas que são... O que é uma crônica, né? É um acontecimento do cotidiano, é uma maneira... Eu geralmente me coloco em primeira pessoa, então eu sou velho, eu sou criança, eu sou jovem, eu sou mulher, eu sou homem, eu sou avô, eu tenho 90 anos, eu tenho 17 anos, e vem muito desses sentimentos que eu tenho nas relações humanas. Eu tenho uma profunda preocupação, inclusive isso que me ajuda na dimensão filosófica, com os sentimentos mesmo. Eu acho que a dimensão da filosofia contemporânea, ela tem essa grande preocupação de explicar um pouco, de refletir um pouco, de perguntar um pouco sobre o que nós estamos fazendo com os nossos sentimentos. Eu acho que o que une os dois é uma teoria de sentimentos. Sentimentos poéticos. Desculpa, eu tenho que te interromper pelo seguinte, porque nós temos uma surpresa para os nossos espectadores, também para você, que são os seus textos lidos por grandes nomes da nossa arte, da nossa cultura. Como você citou, por isso que eu te interrompi, você citou o balaio, e quando você estava falando agora que você entra em primeira pessoa sendo esses personagens todos, eu acho que o balaio é exatamente isso. É um texto em que você coloca como você se transforma em todos esses personagens, e quem traz para a gente esse presente da leitura do seu texto balaio é o Ari Fontoura. Vamos ver. Opa. Balaio, de Gabriel Chalita. Eis o que sou, um pouco de muitos, apenas um. E mais um inventário de sensações e intenções, e também opiniões, algumas corretas, outras estranhas, mas que compõem o que então eu sou. Fizeram-me menor e eu permiti. Tocaram-me com delicadeza e eu me ofendi. Dual, contraditório, temeroso. Atravessaram ofensas e ausências. Das primeiras me defendi, das ausências demorei a estancar o que partiu de mim. Persegui a teimosia e diminuí em busca do que eu nem sabia, mas eu fui. Sorvi a dor sem perceber o que eu mesmo arrancava de mim. Sobrevivi e voltei a teimar. E assim foram os meus desencantos. Hoje canto a canção do adeus. Falta pouco e, embora eu saiba, prefiro o desconhecimento. Quem sabe... E então talvez recomece em outro canto. Eis o que sou. Um punhado de dor. Um sussurro tímido a pedir ajuda.
Um olhar de enlace em busca de alguém que não desista de mim, que apareça sem ser esperado e que permaneça e que compreenda a ausência de palavras e até de esperança. Pode ser temporário e que desconfie quando eu desistir. Que fique. Apenas isso. Eis o que sou. Um balaio de vidas que por aqui passaram, de separações. Ontem mesmo chorei a memória e ainda assim consegui amanhecer. Carências ficaram e ficarão. É o que eu sou. Quer mais? Pois é, que coisa linda. Ari Fontoura é gênio, olha, e eu destaco isso. Eis o que sou, um balaio de vidas que por aqui passaram. Quer dizer, é o que você faz, né? Você observa o cotidiano, você ouve muito e depois você coloca esse sentimento que aquela ocasião e aquela pessoa e aquela fala te provocaram. É esse o seu processo criativo? Carla, eu acho que as pessoas elas precisam refletir cada vez mais sobre a beleza dos sentimentos. Qualquer sentimento. O sentimento de dor, o sentimento de saudade, o sentimento de amor, o sentimento de um amor que vai embora, né? O sentimento de um amor que, às vezes, naquele momento a gente se sente diminuído, inclusive, porque a dor de amor é uma dor horrorosa. Eros é um deus brincalhão, ele dá uma flechada e a dor dentro da gente é imensa. E, de repente, as pessoas elas se desesperam, né, por estar sentindo aquilo. E eu acho que a dimensão humana do sentir, do perceber tudo isso dentro da gente e fazer com que tudo isso seja um pedacinho de feridas que vão se transformando em cicatrizes, que vão ajudando no nosso fluxo de vivências, isso é fundamental. Então, é claro que eu já passei por muitas dores, por muitas despedidas, por muitas saudades e acompanhei pessoas passando por tudo isso. E não dá para o ser humano ele se imaginar imune a tudo isso, né? Imune ao sentir, imune ao sofrer. Não dá para a gente decidir, eu nunca mais terei medo, eu nunca mais terei raiva, eu nunca mais me apaixonarei. A gente não tem esse poder. E não deveria ter mesmo, né? Porque é isso que vai lapidando a nossa alma. Então, o balaio, na minha visão, é isso, né? Olha quantas coisas nós vivemos. Se cada um que está acompanhando aqui, né, se você olhar para trás na sua vida, imaginar quantas noites indormidas, né? Quantas preocupações, quantas dores, quantas alegrias. A alegria é uma explosão de vida dentro da gente mesmo e que passa, né? As coisas vão passando, é o fluir do rio. E é assim que eu sinto a dimensão do balaio na gente. Você falou uma coisa que eu nunca tinha parado para pensar, que Eros flecha as pessoas, a flecha traz dor, e traz a intensidade de um sentimento que extravasa, que movimenta todo o nosso ser, né? E você fala também em dor. Eu até destaquei aqui um dos textos que eu mais gostei, que foi justamente dor. E eu queria até ler um pedacinho aqui, porque a minha pergunta vai ser sobre ele. Você diz: a minha dor trará algo a mais do que o desejo de não estar? Escrever poemas? Compreender outras dores, saber chorar, dar mais valor ao demorado amanhecer. Isso é, então, o que você descreveu, o seu processo criativo envolve também dor, sofrimento, no sentido de compreender outras dores, ou seja, você se capacita para entender o que as outras pessoas estão passando. Eu acredito, Carla, que o que a gente sente, ele tem esse significado para a compreensão daquilo que o outro sente, né? Eu sou muito grato à família que eu tenho, que eu tive, né? O meu pai, que é uma pessoa maravilhosa, minha mãe também, mas é uma família que viveu muitas dores, né? Nós perdemos 2 irmãos adultos. Eu perdi um irmão com 21 anos de acidente de carro e um irmão com 33 anos que tinha Down, síndrome de Down. E o choro da minha mãe era uma coisa assim tão intensa, e eu quase morri no primeiro acidente, porque eu estava junto com meu irmão, eu tinha 15 anos, ele tinha 21 anos, né?
E eu olhava aquela expressão da minha mãe, né, de uma tristeza profunda. E meu pai, que tinha uma tristeza imensa também, mas ele tinha uma serenidade. Meu pai era um homem de muita fé. E eu via meu pai perto do caixão do meu irmão, né, agradecendo a Deus pelo tempo em que ele pôde ser pai daquele filho. Aquilo para mim tocava no meu corpo inteiro, né? Eu todo engessado ali e vendo assim, né? Eu falei, meu Deus, minha mãe nunca vai se recuperar disso. E aí eu acompanhei minha mãe voltando a sorrir, vibrando com a vida, os seus netos nascendo, e assim, a vida seguindo. Então, eu vejo aquele perfil de sofrimento, o Eros, né? Interessante que Platão explica muito bem isso, né? O amor ágape, que é esse amor elevado, que está acima de tudo, que não exige reciprocidade nenhuma, o amor filia, que é o amor amigo. Eu falo sobre traição no livro, sobre amizades incompreendidas também, e o amor eros, que é esse amor enlouquecedor, porque é o amor da flechada, e que ele nos ensina alguma coisa se a gente se permite aprender com aquilo que ele nos ensina. Eu acho que as coisas na vida, elas vão acontecendo e elas têm uma razão de ser. Não digo que exista um destino, eu acredito no livre-arbítrio, nós somos livres das nossas escolhas, mas às vezes a gente vai repetindo os mesmos erros por não se permitir aprender com as escolhas erradas que nós tivemos, né? E quando a gente vai reparando no outro, na vida dos outros, a gente também se coloca junto nisso, né? É um momento de compreensão, e a textualidade do mundo passa pela textualidade dos livros, da vida. Mas eu quero voltar em algo que você falou aí, que é a importância da família. A gente percebe toda a importância que a sua família tem para você em vários dos textos. E um deles a gente vai agora contar com uma também que era filha de um homem maravilhoso, que deixou uma gravação linda do seu texto, que fala das mãos de meu pai. É a Beth Goulart. Vai falar agora para a gente. Mãos de meu pai. Eram grandes as mãos de meu pai. Nelas, os meus medos encontravam descanso. Aconchego é o que vem à memória. Nas mãos de meu pai, a confiança. Nas mãos de meu pai, a ternura. Nas mãos de meu pai, a modelagem. Fui me fazendo e desfazendo em erros e acertos. Assim é que é. Fui caindo e levantando, vivendo, enfim. Fui para longe e voltei tantas vezes quantas consegui para tocar nas mãos de meu pai. A cada regresso, o regresso da confiança, da ternura, da modelagem. Confiar é próprio dos que se sabem amados. A ternura, a consequência desse amor. E a modelagem, o seu ofício. Moldou-me o meu pai para que eu resistisse bravamente ao errado e ao injusto. Moldou-me o meu pai para que eu erguesse a voz brava dos que defendem o que dignifica a vida. Não se trata de um passeio os tempos da existência. Trata-se de labor, de suor, de transformação. Transformei-me em um ser crente nas possibilidades. Escolhi seguir os passos que carregavam as mãos que me eram tão caras. Os passos de meu pai eram mansos, mas certeiros, decididos. Nada de exageros, nada de exibicionismos, apenas caminhante, apaixonado pelos tempos e pelas pessoas. Cada dia, cada gente, tudo sentido pelas mãos de meu pai. Hoje ele descansa, mas suas mãos permanecem a conduzir e acariciar, a moldar, sem solavancos, o que sou. Mãos saudosas, as mãos de meu pai. Um dia nos encontraremos. Assim ele me ensinou. Assim eu aprendi. Fé. Pois é, agora, como você falou no início,
todos esses textos, eles são, muitas vezes, como eles são narrados em primeira pessoa, às vezes você pode ser uma mulher, às vezes você pode ser uma criança, tem até um dos textos em que você fala pelo ponto de vista de um cachorro. E aqui a gente quer saber se ele realmente se refere ao seu pai, principalmente aqui, que eu acho que vale para todo mundo, né? Onde você diz assim, hoje ele descansa, mas as suas mãos permanecem a conduzir, a acariciar, a moldar, sem solavancos, o que sou. Quer dizer, é a ascendência que deixa suas marcas na gente, né? Esse texto não tem nada de ficção, é inteiro meu pai, né? Eu tenho as mãos grandes e eu brincava muito com meu pai. Meu pai casou com 44 anos, eu sou caçula temporão, né? Então eu nasci, ele tinha 50 e poucos anos, e ele tinha um carinho imenso, né? E a gente brincava, punha a mão assim, né? E eu dizia que um dia as minhas mãos seriam maiores do que as dele, né? E aí, um pouco antes dele morrer, né? Eu tinha dado uma palestra, ele foi, todo orgulhoso, né? Aí ele colocou, deixa eu ver, filho. E eu falei, não, pai, as suas mãos são maiores que as minhas, né? Ele falou, filho, faz tempo que você diminui as suas para as minhas continuarem maiores, né? Mas é um orgulho para um pai saber que as mãos do seu filho, elas cresceram, né? Dando a metáfora dos sentimentos para ele. Meu pai vem de uma família muito simples. Ele começou a vida como servente de escola, ele foi feirante, depois ele teve uma pequena loja, depois ele teve uma fábrica, ele foi crescendo, né? Ele virou um grande empresário, né? Lá em Cachoeira Paulista, mas de uma simplicidade imensa, né? Ele não pôde estudar. E ele compreendia as minhas maluquices, assim, eu queria fazer mais de uma faculdade, mais de um curso, né? Era muito engraçado, porque quando eu fui fazer filosofia, para aprimorar, né, como escritor e tal, minha mãe ficou meio decepcionada, né? Porque minha mãe queria um filho médico, ou um filho advogado, um engenheiro, as 3 profissões. E meu pai achou lindo, né? Tudo ele achava lindo, né? Era incrível. Na minha formatura eu fui orador da turma, e minha mãe, meu pai chorava muito, né? E minha mãe brincou com ele, assim, eu falei, não sei que você está chorando tanto. Ele foi fazer um negócio que a gente não sabe nem para que serve. O que é essa tal de filosofia, né? Meu pai, meu amor, eu também não sei para que serve, mas não deve ser coisa ruim. E ele era exatamente isso, assim. Meu pai era de uma calma impressionante. E minha mãe mais brava. E os dois se amaram com uma paixão tão linda, né? Tão diferentes um do outro, no jeito de ser, na maneira de compreender a vida. E ali, né, juntos, né, em momentos dolorosos, em momentos incríveis. Mas assim, eu tenho muita saudade do meu pai. Eu escrevi um livro para ele chamado Memórias de um Homem Bom, quando ele fez 80 anos, e ele ficou lendo esse livro assim tantas vezes, ele olhava e se emocionava. O livro é numa perspectiva de um relógio, ele está ouvindo as badaladas de um relógio, pensando na vida dele. Então ele é uma inspiração dentro de mim, né? Meu pai sei lá, eu tento ser um pouco, ter a serenidade dele, essa simplicidade, mas ele era assim. Tem só uma coisa que eu me lembro assim de momentos dele que me ajudou a compreender o ser humano. Ele tinha uma loja, eu ficava com ele na loja, e aí uma senhora, né, bem senhorinha, que falava e não comprava nada. Eu falei, pai, por que o senhor presta tanto atenção nela? Ela fala e não compra nada. Eu falei, mas o que me custa ouvir? O que custa ouvir? E um dia eu escrevi um texto... Que criatura fantástica, né? Que pessoa incrível, né? Que sabedoria até num homem tão simples como você falou. A gente agora quer saber também da sua mãe, porque eu acredito que se o seu pai foi essa pessoa tão especial, com certeza ele se uniu a outra pessoa muito especial também, que foi a sua mãe. E a gente trouxe aqui a musa Maria Fernanda Cândido, mulher linda, inteligente, sensível, e vai justamente ler o conto chamado Mãe. Mãe. Colo em teu colo os sentimentos que me talham. Sou fruto do teu seio. Anseio por prosseguir estando aqui alimentado pelo teu amor. Amo a vida como vocação. Amo as gentes e as paisagens, nessa ordem. Sou forte o suficiente para compreender minha fraqueza. E um pouco mais. Para voltar ao teu colo e alimentar-me da seiva que me salva. Sou filho do mundo. Sou teu filho, desorientado e protegido. Tuas lágrimas dessalgaram as minhas feridas. Feri-me com confusões, contundi-me no jogo das vaidades.
Voltei. E descansei de mim mesmo. Fruto teu. Regressei à minha espécie, a dos que amam, a dos que cingem de esperança sua trajetória. Mãe é o teu nome, o teu destino, a tua sina. Sino que me embala calmamente quando repouso e que badala sem economias quando me estendo descansando. É hora da batalha, da boa, da que conduz ao lugar certo. O lugar para onde devo ir desde tua decisão. Nasci de tua intenção, de tua ação. Cresci do teu alimento. Aumento a vida com as lentes que me deste quando descreveste o viver. Vivo contigo em mim, sempre. Mesmo quando o colo está distante. Ah, como gosto. Quando colo em teu colo o que há em mim. Apenas nós. Nossas lembranças e o que ainda há de vir. Mãe, pequeno ou grande, em festas ou nas tuas ausências, é em ti que colo a origem e o fim, e a travessia. É em ti, porto de onde parti, que reparto o que partiu e o que ficou. Mãe, você fica colada em mim para sempre. Acho que você está sem som, Carla. Desculpe, microfone. Isso é normal, toda live tem que ter uma dessa, né? Seu pai entra muito assim, para mim, na minha impressão, como uma pessoa que moldou muito o seu caráter, o seu modo de ser, o seu modo de falar, inclusive, de se comunicar, parece muito com a descrição que você fez do seu pai. E a sua mãe, você já começa falando em colo. É acolhedora, isso? Minha mãe é incrível, né? Minha mãe faleceu faz pouco tempo. Quando eu estava revisando os livros, eu estava organizando as crônicas que eu ia publicar, terminando os poemas, e eu fiquei 5 meses com ela na UTI. Nesse período de Covid, ela morreu agora em maio, né, no final de maio. Foi muito duro para mim perder minha mãe. Assim, hoje foi um dia que eu acordei pensando no lançamento do livro, numa alegria, e ao mesmo tempo eu liguei para o meu irmão, né? Assim, nossa, que difícil, né? Porque é muito, muito recente. E cada livro que eu escrevi eu levava para ela, entregava para ela. Era tão engraçado, porque os livros infantis, né, ela folheava e gostava muito do livro. Às vezes ela pegava um de filosofia e falava assim, eu não estou entendendo nada, né? O que é isso aqui? E ela tinha uma espontaneidade tão bonita, né, um sorriso tão impressionante. E minha mãe era um caminhão de emoção, né? Mesmo perdendo os filhos, né? Minha mãe veio da Síria. Uma outra história, meu pai vem de uma família muito pobre, depois foi crescendo, minha mãe veio de uma família muito rica na Síria, veio por causa da guerra, e aí já teve a despedida da casa dela, e ela foi encontrando motivos para rir o tempo todo, né? E ela era um sol na minha vida, né? Qualquer lugar do mundo que eu tivesse, eu falava com ela todos os dias, né? Quando eu fui ao Líbano, eu fui homenageado no Líbano, fui lançar livro lá, e meu pai sonhava em ir para o Líbano. Ela nasceu na Síria, meu pai nasceu em Belo Horizonte, filho de libaneses, né? E aí eu ligando para ela, falei, mãe, eu estou na casa dos meus avós, né? Onde eles têm uma foto da senhora e do meu pai. E ela chorava, assim, e aquela coisa de falar com ela todos os dias, né? E é isso, ela era um caminhão de amor, brava, né? Ele super calmo, ela super brava, e ela brava com ele, mas com amor, né? Zé, você está sempre atrasado, vamos, tá na hora da missa. Oh, meu amor, você brava fica mais linda ainda. E mulher linda, né? Então era impressionante, assim, né? A relação dos dois, como é que eles moldaram esses sentimentos tão lindos, né? E eu acho, cara, eu escrevi, inclusive, que eu vou lançar mais para frente, um terceiro livro na pandemia, porque eu acabei fazendo uma live de filosofia, né? Todos os dias eu fiz para ajudar as pessoas e acabei sendo ajudado por essas pessoas. Que eu contava as notícias do hospital, como é que a minha mãe estava, fazia algumas de lá, e as pessoas foram acompanhando tudo isso de mim, né? Enfim, eu acho que o processo da escrita, para mim, também é um processo de convivência com essas minhas dores, né? Com essas minhas despedidas. Eu acho que eu tenho uma dimensão muito espiritual dentro de mim, né? Tenho uma fé que eu bebi deles, mas a fé não dá colo, né? A fé não tira a saudade, né? Assim, eu posso ter toda uma compreensão, né, de que minha mãe tá linda, né, tá sorrindo do mesmo jeito, mas eu não posso deitar no colo dela, não posso beijar, né?
Então, a dimensão da vida é isso. Eu acho que é a compreensão dos sentimentos, né? Mas ela faz muita falta. Eu acho que esses seus seguidores tentaram, de alguma maneira, te suprir de carinho aí nesse período, e a gente está recebendo perguntas das pessoas que te acompanham. Olha, a gente tem aqui a Josiane e a André perguntando, diante das dezenas de livros que você já escreveu, tem algum em especial que lhe marcou, que tocou, que emocionou especialmente? Você citou um aí dedicado ao seu pai. Tem algum, assim, que você destacaria? É tudo filho, né? Cada um tem uma trajetória. Mas alguns são mais Sim. acadêmicos, outros são mais emocionais. Então, assim, tem alguns que você realmente colocou todo o seu sentimento e que você, quando olhou para fazer uma referência até às suas origens seminaristas, né, você viu que era bom? Olha, por exemplo, eu gosto muito de um que chama O Pequeno Filósofo, que é um livro que fala sobre as estações da vida. Ele tem uma dimensão filosófica muito profunda e é uma história de estações, em que as estações vão acontecendo. É um livro que virou peça de teatro também, né? Tem um livro que chama Ética do Rei Menino, que eu escrevi logo depois que meu pai morreu. E eu acho que foi um livro que ele tem tanto sentimento, e algumas crianças brigam comigo, com algumas personagens de lá, porque o abacaxi miúdo sofre muito, né? Por que o bezerrinho... É muito legal a relação com criança também. Eu tenho muitos livros para crianças, né? Eu tenho um livro que eu gosto muito, que é uma reflexão sobre Sócrates, Thomas More, que vem de um momento que eu estava muito desiludido com a política. E o Sócrates, personagem que eu escrevo nesse livro, esse livro foi traduzido, né, para várias línguas, vendeu muito, né? Mas o Sócrates não é o Sócrates filósofo, é um Sócrates lavrador, um homem muito simples, que acredita profundamente no ser humano. E o Thomas More não é o Thomas More, escritor da utopia, é um Thomas More professor, mas um pouco desanimado com a vida. E é muito interessante que alunos meus que leem esses livros, né, falam assim, o senhor está nos dois, né? Porque tem dia que o senhor está... Porque, na verdade, Carla, eu acredito que nessa dimensão dual do ser humano, né? Eu não acho que ninguém nasça mal, e ninguém nasce plenamente bom. Eu acho que o ser humano ele tem uma dimensão tão profunda, uma complexidade mental, que ele vai sugando o meio em que ele vai vivendo, os exemplos que ele tem, as experiências dolorosas ou exitosas, e vai moldando um pouco. E quando a gente vai convivendo com pessoas de todos os lados, de repente você decepciona com o ser humano, e de repente você surpreende. Eu tive, né, uma das minhas turmas de alunos, né, de uns lugares que eu dou aula, quando minha mãe morreu, alunos de primeiro ano, isso que me marcou. Os alunos de mestrado, doutorado, mandaram mensagem, mas teve uma turma de primeiro ano que eles mandaram lá flores, lá em Cachoeira, e quando eu voltei na outra semana para dar aula, eles pediram para mim um tempo, que eles iriam fazer umas perguntas, né, as aulas estão à distância, e cada um deles começou a fazer uma homenagem sobre a minha mãe, dizendo que a relação que eu tinha com a minha mãe, porque eles acompanhavam as lives, né, fez com que eles tivessem uma outra relação com a mãe deles. Aí eu falei, nossa, alunos de primeiro ano, né, com essa sensibilidade, isso é tão bonito. E é bonito a gente poder despertar isso nas pessoas. E eu acho que os livros têm essas trajetórias. Hoje eu estava vendo desde o primeiro lá, né, que eu escrevi pensando no meu irmão que tinha Down. E é claro, com 12 anos, quando eu leio o livro que eu escrevi com 12, com 13, com 15, eu, enfim, fui mudando a forma de escrever. Teve uma época, eu tenho um livro que chama Mulheres que Mudaram o Mundo, que é um livro que foi premiado e tal, mas eu leio e eu usava palavras tão difíceis, porque eu tinha 18, 19 anos, e eu queria mostrar que eu conhecia palavras difíceis. Então eu lia com o dicionário do lado, né? Escrevia com o dicionário do lado. O tempo vai passando e você vai lapidando a sua maneira de escrever. Onde é que eu quero tocar, né? Artigo científico tem um caminho, né? Mas quando eu escrevo livros para as pessoas, eu fiquei tão feliz quando ontem a gente estava conversando e você estava comentando coisas do que você sentiu lendo os livros, né? Isso é tão importante porque o processo da escrita, ele é um processo profundamente solitário. Você está ali escrevendo, né? Você está produzindo um texto. Hoje eu estava escrevendo um artigo do domingo. É uma mulher de 90 anos que eu estava escrevendo ali, mas sou eu solitariamente. Quando você ouve um leitor, olha, eu me vi nesse texto, eu me encontrei, isso aqui sou eu. Nossa, isso não tem presente maior que isso para um escritor.
Mas a gente tem mais presentes para você aqui, porque temos aqui o Heriberto Leão, que gravou o seu texto Oficina da Alma. Então a gente quer, inclusive, juntar um pouco tudo isso que você falou, né? O escritor, o professor, o filho. Então vamos ouvir e depois a gente vai passar para essa sua essa missão que você tem hoje de ensinar. Oficina da Alma. Eu lhe ofereço o que você conhece e o que você desconhece. Eu lhe ofereço os segredos que segregam por alguma razão que desconheço. Eu lhe ofereço a visão límpida da imagem, sem maquiagem, sem disfarces. É só assim que poderemos permanecer por mais tempo. É só assim que nos suportaremos. Ou isso, ou os encontros rápidos, mesmo que prazerosos, mas rápidos. Tudo o que for demorado terá de ser cuidadoso para não nos ferirmos. O que hoje é belo está apenas na voragem, no frescor do primeiro encontro. E depois? Ou ficamos assim, ou entramos juntos na oficina da alma e elaboramos um ser que se conserta na harmonia de cada dia. Escolher não é fácil, principalmente quando se tem pressa. E quando não se pensa que depois, vem o depois. E é disso que falo sem querer rascunhar o seu poema. Parece perfeito. E talvez seja, como todo poema quando nasce. Nasce de algum sentimento, mas depois se reinventa. Cortam-se palavras, reescreve-se e é assim para que permaneça. Alguns desistem. Preferem a ilusão de que está bem. Até porque só será lido uma vez, ou talvez algumas. E não é isso que eu quero. Quero me eternizar nos seus afetos e recolher com você as nossas imperfeições. Quero o amanhecer dos encontros sem abrir mão do entardecer das nossas almas. Hoje somos promessa. Amanhã quero me atrever a dizer que somos. Apenas isso. E quando você fala hoje somos promessa, eu pensei que isso é o que o professor pensa quando ele olha para os alunos, né? Nesse texto você fala hoje somos promessa. E o que você vê quando você olha para uma criança? Você que é professor, é educador, que já trabalhou, inclusive, botou a mão na massa mesmo de criar políticas de educação, né? Você sente isso? Você olha para aquela criança e você percebe o ser que está prometido ali? Carla, eu cada vez mais, né, tenho estudado a neurociência e trabalhado com o conceito de que, na verdade, nós vamos nos formando, né? Todas aquelas teorias antigas de QI, de, né, inteligência, percentual de inteligência, elas caíram por terra. Na verdade, as pessoas são o meio, né? Uma coisa que Aristóteles já tinha falado, que Sócrates tinha falado, agora a gente está voltando a isso, mostrando a importância desse processo educacional na vida de uma pessoa. Então, se a gente é mais tímido, se a gente é mais aberto, se a gente é mais fechado, se a gente tem mais receios, dentro dessa perspectiva, o papel do professor é essencial, como o papel de quem cria, dos pais é um papel essencial. Você abre as janelas, as possibilidades para um aluno seu, você dá segurança a ele, você ajuda a ele construir a sua própria história, você alimenta a criatividade desse aluno. Então, essa oficina da alma que serve para um professor, que serve para um amor, que serve, nesse texto eu falo sobre as imperfeições, né? Quando você imagina um filho perfeito, ou um aluno perfeito, um amor perfeito, você está errado, porque a imperfeição é uma dádiva. Você se saber imperfeito te ajuda a conviver melhor com as outras pessoas. Todas as vezes que você se sente perfeito, você se transforma num ser insuportável. E o Heriberto leu tão lindamente isso, e ele é o autor da minha próxima peça, que chama Sorriso de Mãe, que ia estrear esse ano, com a pandemia deve estrear o ano que vem, né? que é uma história que não tem a ver com a minha mãe estava viva quando eu escrevi essa peça, mas é uma história de relação filho e mãe, uma relação de professor,
tem muito de educação naquilo que eu faço, né? Porque eu acredito profundamente nisso. Eu já vi pessoas serem transformadas quando alguém deu uma oportunidade a elas. Às vezes a sociedade ela tem uma visão um pouco estranha, simplista, né? Não, mas se esse menino estava na rua, não tem futuro, né? Se foi para a Fundação Casa, para a FEBEM, não adianta, se era trombadinha, já está torto, né? É uma visão muito, muito pobre da riqueza humana. Quantas histórias se recuperam quando você tem um olhar de amor, né? Mário Quintana dizia, o dia que você tratar um dragão de Jolie, ele vai te seguir por toda parte como se fosse um cachorrinho. Se um dragão tratado com carinho muda, quanto mais um ser humano. Como é que você tem essa perspectiva de acolhimento, de respeito às pessoas? Eu acho isso fundamental, né? Escrever com essa perspectiva. Eu estou escrevendo para que as pessoas possam olhar para elas mesmas e pensarem, eu posso ser um pouco melhor. O seu conto sobre a mentira e a verdade, que está no Entregador de Sentimentos, chama atenção exatamente para isso que você está dizendo, porque eu marquei aqui essa parte em que você fala que, como professor, né, você diz, o dia em que eu desistir do ser humano, desistirei do ofício que abracei. Porque é exatamente isso, né? A primeira coisa que faz um bom professor, e nós nos lembramos por toda a vida daquele professor que nos estendeu a mão e que acreditou em nós, a primeira coisa que o professor deve fazer é acreditar no aluno, né? Acreditar que esse aluno vai ser não só a promessa de hoje, mas será amanhã, como você fala, né? Eu achei muito, muito bonito, assim, sobre a missão do professor, esse outro texto. Eu queria, inclusive, aproveitar agora, né, que a gente já viu um texto primoroso aí do Heriberto Leão, a gente vai passar agora para um outro grande ator que mandou sua contribuição para nós e que vai ler um poema que é muito interessante, porque são dois lados da vida, né? A chegada e a partida, que é o João. A gente vai ouvir agora Rodrigo Lombardi lendo João. João. João nasceu no mesmo dia em que João morreu. João é filho de Antônio e de Maria Aparecida. João é pai de filhos, Ângela, Roberto, Fernando, Renata, Julieta e Maurício, e é casado com Nair. João trouxe alegria, era esperado com ansiedade. João partiu sem despedidas. Fulminante. João tem a vida toda pela frente. João deixou a vida sem ter feito tudo o que queria. João chorou quando nasceu. João silenciou quando morreu. Na casa de João há um quarto arrumado, há brinquedos, há enfeites, há festa. Na casa de João há um quarto por arrumar. Há fotos, há lembranças, há saudade. João não fala. João não fala. João chora. João não. E assim é com José, com Benedito, com Lourdes, com Fátima. Uns vão, outros vêm. É assim, sem muita explicação. A chegada, a partida. João não sabe por que veio. João não sabe por que partiu. De choro em choro, de não saber em não saber. Seja bem-vindo, João. Adeus, João. Interessante isso, né? Você pega o mesmo nome, são duas pessoas, uma está chegando, outra está partindo, uma trazendo alegria, outra deixando tristeza. E você narra isso, coloca isso nesse poema como algo tão natural, algo que é a vida, não é isso? Se a gente conseguisse ter esse desprendimento, né? Em muitas culturas era assim, né? As culturas orientais elas são um pouco mais desprendidas do que a nossa. A gente tem um apego maior às pessoas, mas é essa condição do fluxo,
do existir. Isso até nos ajuda a ter um valor maior para cada instante da vida. Os estoicos, né, os pensadores gregos estoicos, eles diziam o tempo todo isso, né? Pensa o tempo todo que você vai morrer. Pensa, para que isso? Né? Para ficar com medo? Não, para viver com intensidade aquilo que você tem. Até os romanos, Marco Aurélio, Sêneca, abraça o seu filho sabendo que ou você ou ele vai morrer. Abraça o seu amor sabendo que um ou outro vai morrer. E esses instantes, eles ganham outro significado. E a vida é assim, né? Tem um João que está chegando numa família, tem um quarto arrumado lindamente para aquela criança, e tem um João que está partindo, e com aquela dor imensa de arrumar o quarto do filho que já morreu, de arrumar o quarto. A morte sempre frequentou muito, né? Como eu disse, dos meus 2 irmãos. Eu me lembro do meu avô, quando morreu, da minha avó, meu pai, né? Agora recentemente a minha mãe. E as pessoas todas passam por esses sentimentos, né? E eles podem ser bonitos. Chorar não é um problema, sentir saudade não é um problema, né? Saudade é uma delicadeza, né? que o amor empresta para a gente, como as lágrimas, elas são uma delicadeza da alma, para que você possa aliviar aquilo, tudo que está dentro de você. E a gente chora de saudade, a gente chora de emoção. Isso é uma coisa, né? Você não tem que se agredir por ter perdido alguém que você ama. Eu acho, Carla, que a gente está num mundo assim, muito turbulento, né, de muitos ódios. Hoje há muitas análises, né, os antropólogos contemporâneos estão se debruçando sobre as redes sociais, o que leva as pessoas a estarem tão radicais de um lado ou de outro, radicais na política, radicais na religião, radicais nas relações com as pessoas. E a nossa feitura humana não é para isso. O ser humano é um animal racional. A gente não é alguém que tem uma impulsividade o tempo todo para reagir a qualquer coisa que a gente discorde. A gente tem filtros, tem peneiras que vão se desenvolvendo dentro da gente mesmo. Você tem um diálogo com você mesmo em que você harmoniza a razão com a emoção, né? Eu acho que isso é fundamental. Compreender um pouco o fluxo da vida e não brigar com esse fluxo. Não adianta. Não adianta você brigar com a idade que você tem. Fala assim, não, mas eu queria ficar nos 25, porque é uma idade que eu gosto. Você não tem esse poder. Não adianta você falar para a noite ser mais curta, para o dia ser maior, para as estações não. Há coisas que vêm do seu processo de compreensão do fluxo do existir, né? É o rio. O rio não pode parar nas margens bonitas para ficar contemplando, e nem rapidinho nas margens feias. Ele vai ter que enfrentar as bonitas e as feias, e vai prosseguir o seu curso. Né? Isso é exatamente o assunto em que nós vamos entrar agora, porque a gente tem uma pergunta de Josenir Raine Gomes, que fala exatamente sobre as tecnologias. Diz que as tecnologias tendem a aproximar as pessoas de uma forma única, quase mágica. Como você vê essa possibilidade de encontros e desencontros? E antes de você responder a pergunta, eu gostaria de lembrar que o texto que dá título ao livro, Entregador de Sentimentos, fala exatamente sobre esse ritmo que você estava citando, porque o entregador de sentimentos é um carteiro, e ele faz a comparação entre o tempo em que nós tínhamos toda aquela expectativa de receber uma carta, de ler, reler, saborear aquele texto, aquele contato, né, daquela pessoa que estava distante, e que a gente tinha todo um outro ritmo para receber aquela mensagem, e em contrapartida, hoje a gente recebe mensagens o tempo todo, as redes sociais, as mensagens eletrônicas e tal, e isso nos tornou muito mais suscetíveis a enganos, né? Então, quando o Josenir fala encontros e desencontros, eu acho que tem tudo a ver com o entregador de sentimentos. Você sabe como é que nasceu o entregador de sentimentos? Eu estava em Cachoeira Paulista e eu vi um carteiro saindo de uma casa, tinha deixado correspondências, sorrindo. Eu falei, nossa, será que ele imagina o que tinha na carta para estar sorrindo? Por que será que ele estava sorrindo? De repente ele não estava sorrindo nem por aquilo que ele entregou, mas eu fiquei imaginando isso, o que passa na cabeça de um carteiro quando ele leva uma carta de amor, né? Ele é alguém que estava esperando aquela carta. Eu tenho 51 anos, eu vivi isso, né? As minhas primeiras viagens para a Europa, quando eu fui dar a primeira palestra, cartão postal, você enviava, ficava esperando chegar, mandava carta, recebia carta, né? O mundo vai mudando e a gente eu acho que a gente não pode ser avesso às novas formas de comunicar. Agora, a gente tem que evitar uma coisa que é presente, né, nessa obra
grega, né, no conceito de ataraxia, que é conseguir a paz, a gente tem que evitar o fastio, o exagero. Então, tem pessoas que não saem em momento nenhum do celular. Ele está o tempo todo, olha, nós estamos aqui, graças a Deus, nos comunicando graças a essa tecnologia. Então, é uma maravilha. A gente está dando aula com isso, as pessoas estão se comunicando, a medicina melhorou com isso, a robótica veio para tirar a dor, para ajudar, os aviões são mais seguros por causa da tecnologia. Então, você tem que celebrar a tecnologia, vem da inteligência humana. Agora, o exagero ele é sempre ruim. E o exagero, ele rouba de nós momentos preciosos. Às vezes a pessoa está numa cachoeira linda, ela está tão preocupada em fazer a live, em tirar foto, em entrar com... Aliás, quantas pessoas já morreram fazendo selfie em lugares meio, né, difíceis para tentar pegar aquele momento, e ela não consegue captar a poética daquele momento que fica dentro dela, né? Os instantes, eles vão ficando dentro da gente. Tudo aquilo que é exagerado, cara, eu sinto como uma coisa que impede um pouco o ser humano de chegar nessa ataraxia, nessa paz. Tudo. Não, eu leio o dia inteiro, também não é bom. Eu vejo série o dia inteiro, não é bom. Eu rezo o dia inteiro, não é bom. Não é bom. Eu como o dia inteiro, não é bom. Quem come o dia inteiro não sente o prazer daquela comida que vem depois de um tempo que se sentiu o cheiro. Está fazendo aquela comida, aquele pouco de fome que você tem, que vai dar um prazer maior, né, no que você está desenvolvendo. Eu cultuo muito essa felicidade dos cotidianos, né? Para mim, comer um pão com manteiga, né? Essa coisa do interior, o interior tinha muito isso, né? As pessoas na calçada, quando fazia muito calor em cachoeira, na época eu não me lembro de ninguém que tivesse ar-condicionado. Então, o que as famílias faziam? Ficavam na calçada, fazendo o quê? Conversando. E as pessoas hoje perderam esse hábito que é fundamental. Nós somos animais sociais. A gente precisa conversar. Se você está ali numa família com 4 pessoas, as 4 no celular, cada um olhando numa coisa, né? Um jogando, o outro numa rede social, outro numa outra rede, outro pesquisando. E aí? Não tem prosa, não tem olhar, não tem romantismo, não tem sedução, não tem charme, né? Eu acho que às vezes as pessoas elas exageram um lado, depois elas vão chegando no meio termo. Então eu acho que a tecnologia não é uma coisa ruim, ela veio para ajudar o ser humano a ser melhor, a se desenvolver melhor, agora ele exagerou, né? O que se faz com os dados das pessoas é um exagero, a gente vê tantos documentários tratando sobre isso, eu acho que a gente vai ter que chegar no meio termo disso, né? Porque nós não somos máquinas, a gente é gente, né? Pessoa. Eu digo sempre isso, que quando a gente às vezes fica muito no celular, né, às vezes o amor da sua vida pode estar passando naquele momento e você está com os olhos na tela, e ele pode até ter te olhado e você não percebeu, né? Eu falo isso inclusive com os meus filhos, falo, cuidado quando você estiver aí em num transporte, na rua, num lugar, numa festa, o amor da sua vida pode estar passando e não vai passar de novo, então levante os olhos daquela tela, né? Por falar em amor, a gente tem aí momentos de assim, em vários textos aqui que eu percebi um amor apaixonado, o amor de um casal mais tranquilo, mais depois de muitos anos de convivência, mais acomodado, mas sempre carinhoso e tudo. Você descreve o amor de tantas maneiras, né? O amor de um enfermeiro durante a pandemia pelos seus pacientes, sabe, uma coisa linda. A gente vê que tem vários que já vêm com essa temática da pandemia, do vírus, da impossibilidade do contato e tudo. Eu quero chamar agora um outro vídeo que fala exatamente de um texto de amor. Se chama Quando o Amor Chega. E depois eu quero que você fale com a gente sobre todas essas formas de amor que você descreve nos 2 livros, tanto em prosa e em poesia. Então agora, Rainer Cadete com a gente. Quando o amor chega. Quando o amor chega, os sons ficam mais claros, os tons mais nítidos. Há um novo frescor, um nascer, um florescer. Quando o amor chega, sentimentos menores se vão, bobagens perdem-se por si. Em um instante ganha significado, um instante tem significado. Viver sem amor não é viver, decidir não amar é não decidir. Covardias que não combinam com a bravura humana.
Heróico é viver, é amar, é perceber um instante e a ele ser grato. O mundo cabe em um instante, o morrer e o viver. A decisão que nos cabe é decidir, ou isso ou a renúncia ao que somos. Quando o amor chega, a vida chega. Decidir não amar é não decidir. E viver é heróico. Heróico é viver, quer dizer, é amar. Amar realmente é aqui na forma mais intensa, né? Na forma de você mergulhar num sentimento, embora a gente tenha medo, muitas vezes, né? De mergulhar, de se jogar no abismo, que você não sabe onde vai terminar, né? E isso eu queria que você falasse um pouco sobre esses textos em que você fala do amor sob as mais diversas formas. Cara, com toda a humildade, assim, se eu tenho uma certeza na minha vida de pensador, de filósofo, de professor, é que o que dá significado à vida é o amor. Não existe vida sem amor. Não existe vida no sentido de viver, né, na intensidade da vida sem amor. O amor, ele nos retira da multidão e ele faz com que a gente seja único. Quando você pensa que ninguém te ama, você desiste da vida. É uma dor muito grande imaginar que se acontecer alguma coisa comigo, ninguém vai sentir falta. Você pega desde uma criança que está numa escola, vai cantar num coral, ela olha e procura quem? Pai, a mãe, ela procura alguém que dê significado à vida dela, que tenha uma dimensão de cumplicidade. A gente precisa do amor. E há muitas formas de amor. Há o amor romântico, né? As músicas de sofrência são as músicas mais tocadas, porque as pessoas sofrem de amor, né? Encontram, vivem com intensidade, tem um frio na barriga, muda a vida e tem medo, porque esse amor pode ir embora. E, de repente, eu julgo aquela pessoa e talvez não seja culpa dela, os sentimentos são esses, né? Nem sempre dá essa liga. Um dos mitos platônicos, né, que diz, né, na explicação de uma das personagens do Banquete, é que Zeus, muito irritado com os homens, cortou os homens ao meio. E aí os homens que eram, né, plenos, cada parte foi de um lado e passam a vida toda vagando para encontrar essa alma gêmea. Depois, no outro mito, né, Platão disse dessa maneira, ele diz, não, talvez não seja assim, mas de qualquer forma, esse é um tipo de amor. Mas você tem um amor por uma bandeira, por uma causa. Você tem esse enfermeiro que vai cuidar dessa pessoa e que ele sai de casa para trabalhar feliz com aquilo que ele faz, porque a sua profissão é amenizar a dor das pessoas no momento mais complexo da sua vida. Ninguém gosta de sentir dor, de se sentir vulnerável. É o professor que sai para fazer o seu trabalho, é um jornalista, né, que vai investigar, que quer trazer verdade, que gosta daquilo que faz, porque ele tem amor a uma causa, ele tem amor, ele tem um tema para viver. Quando a gente não tem um tema para viver, quando a gente não reflete sobre o poder que a gente tem na relação com as pessoas, é porque a gente não está amando essas pessoas. Quando eu penso nisso, né, então eu juiz, eu vou julgar uma vida, eu vou decidir se uma criança fica com o pai ou com a mãe, se essa pessoa tem direito a uma cirurgia ou não tem direito. Olha o poder de interferência que eu tenho na vida do outro. Um juiz sem amor, ele se transforma num burocrata insensível, ele não tem a compreensão do que o outro está vivendo. Eu não me coloco no lugar do outro, que é a dimensão da compaixão, né? Compaixão é sentir a paixão do outro, a dor do outro, o sofrimento do outro. Eu, quando tinha 21, eu acho que eu escrevi Educação, Soluções no Afeto, 23 eu escrevi um dos meus livros mais vendidos, né, que chama Pedagogia do Amor, que é um livro que, na época, foi muito interessante, porque vendia muito, os professores amavam esse livro. E aí algumas universidades começaram, meio ingênuo, né? E eu já tinha terminado o mestrado, estava começando o doutorado, né? E depois não, hoje ele é estudado, é respeitado esse livro, mas eu dizia exatamente isso. Não existe processo educativo sem amor. E amor não é que o professor vai lamber o aluno, vai dizer que é... Não, amor é vínculo. É você olhar para aquele aluno e o aluno perceber, o meu professor se importa comigo. Para ele é importante que eu aprenda. O meu professor se prepara para me receber. E você veja que coisa, você tinha falado antes, né, dos professores inesquecíveis, a gente não se esquece. Eu tive uma professora no segundo e no terceiro ano primário, que chamava, ela faleceu agora, nesse período da Covid, não foi de Covid, mas faleceu nesse período,
chamava Helena Porto de Barros Gomes, lá de Cachoeira Paulista. Eu me lembro de muitas frases lindas dela, né? No segundo, foi meu primeiro abaixo-assinado, que ela dá aula para a gente no terceiro ano também, e ela chegou no mês de agosto, assim, logo depois das férias, e a gente sentado assim, ela olhou para a gente e falou assim: finalmente as férias acabaram, que bom que nós estamos aqui. Hoje, nossa, aquilo ficou na minha cabeça, né? Finalmente as férias acabaram, quer dizer, é o sacerdócio dessa mulher. A vida dela é estar numa sala de aula. É a realização. A realização dela. Eu era muito amigo da Bibi Ferreira. Tem 2 livros, né, que são, né, Mulheres de Água. Aliás, tem um conto sobre tem a crônica sobre a Bibi Ferreira. E uma época, né, ela ia fazer uma apresentação para os professores em São Paulo e ela não estava bem. Ela já tinha quase 90 anos nessa época. Eu falei, não, ela estava no hospital. Eu falei, fica tranquila, a gente passa um filme. Ela falou, mas não dá. Eu falei, não, é que vai ser no Palácio essa apresentação, eles já estão vindo do interior. E passou um pouco, ela ligou de novo, eu falei com o médico, eu vou. Eu falei, não, Bibi, não, eu vou sim. Estava fazendo Piaf. E foi no Palácio dos Bandeirantes, né? Ela fez a peça, cara. Mas a Bibi era impressionante, né? Com aquela riqueza, aquela mulher imensa no palco. Acabou a peça, ela foi, né, lá para trás, agasalhada, voltou para o hospital. Eu fiquei tão... Primeiro que eu fiquei com medo de acontecer alguma coisa com ela, mas eu fiquei tão... E ela falou, não, Chalita, nada me faz tão bem quanto o meu ofício de estar no palco. A minha vida é o palco. É o amor, é o amor. É o amor. Quando você faz com amor, é completamente diferente. O artista com amor, o apresentador, o cantor com amor, o padre com amor, o pastor com amor, o cozinheiro com amor, não importa. Qualquer coisa que você faz, quando você encontra, esse é o lugar que eu quero estar no mundo, essa é a dimensão do amor. E aí você vai agregando pessoas junto com você. Exatamente. Nossa, isso e foi muito o que você fez na época em que você construiu sua carreira política, foi agregar em torno de você as pessoas em torno de ideias. Você até comentou ontem comigo, a gente não vai falar sobre política porque hoje a gente está falando de 2 livros extremamente poéticos, maravilhosos. A gente não vai citar muita coisa de política para a gente não acabar com esse clima. Então, eu só queria dizer que tem alguns momentos nos 2 livros em que você, aparentemente, se ressente de algumas coisas que aconteceram e que elas se interpõem no seu caminho, como você gostaria de agir, de fazer e de ser. Eu vejo, por exemplo, que num texto como você fala dos aduladores, por exemplo, são pessoas que entram como moscas de padaria ali para distrair você da sua missão. Entendeu? Então, quando eu digo assim que são momentos em que eu vejo que você se ressente, é porque você tem uma meta, você tem uma missão, você quer cumpri-la, e tem tudo dentro da política que traz essa distração, que começa a colocar obstáculos no seu caminho. Eu senti muito assim alguns textos em que você dá um recado. Seria por isso que você hoje não está dentro da política e você optou por continuar só na carreira, quer dizer, não só, né, mas na carreira que tanto te dá satisfação de professor, de educador e de palestrante? Cara, eu me desiludi muito com a política, assim, né, porque você tem momentos lindos na jornada política, que é o fazer. Por exemplo, está assistindo a nossa live, né, eu vi aqui, antes, falou assim, estarei lá, tal, com um jovem que era da FEBEM, na época que eu cuidei da FEBEM, e eu me lembro que quando eu entrei nessa unidade da FEBEM, ele olhou para mim, né, e falou assim, eu quero ser o menino que queria ver o sol. Eu falei, é? Ele tinha lido um conto meu, que era O Menino que Queria Ver o Sol, que é um conto, né, que tem o Inácio, é um livro de contos, e um deles é um conto meu de um menino que sonhava que um cavalo o levasse até próximo do sol, porque... Eu falei, mas o que aconteceu? Enfim, é uma história linda desse menino. Aí eu ajudei logo depois que ele saiu. Esse e tantos outros, enfim, mas esse está aqui acompanhando a live hoje. Nossa, que coisa, né? Que realização saber que ele está hoje te acompanhando. E ele vai a todos os lançamentos dos meus livros, as peças, com a mulher, com o filho, nasceu outro filho, né? E é tão tocante para mim. Tem um outro menino, né, de São Bernardo, esse outro também, que é incrível, uma história linda também, uma história de, nossa, ele se sentiu um bicho, né, e foi transformado. O filho dele chama Gabriel, por minha causa. E assim,
tantas histórias que eu vi ali, histórias de professores, né, de pessoas que sentiram que os anos que eu tive como secretário do Estado, do município, né, que foram anos sem greve, com uma relação verdadeira, em que não havia imposição de nada, eu tenho saudade disso, eu tenho saudade desse fazer transformador. Agora, você tem um outro lado da política, que é o lado dos dossiês, da mentira, da fake news, aí de repente quando você é meio, né, ingênuo, talvez, você é rápido no fazer, mas você não pensa em destruir pessoas. Eu me lembro uma vez de uma pessoa que veio trazer um dossiê de alguém que tinha feito um dossiê contra mim. Eu falei, cara, eu não sou isso. Eu jamais, não vou nem retribuir o que alguém fizer contra mim, né? Então, de repente, você fica meio assustado de ver. E muitas vezes as pessoas, elas acabam, como elas não têm acesso a toda a informação, elas podem acreditar nisso, né? Eu sou muito grato, porque, né, eu passei em vários cargos, sempre fui, né, tive uma votação muito expressiva, e assim, sempre temático, discutindo temas legais, presidi a Comissão de Educação quando a gente aprovou o Plano Nacional de Educação. Então, acho que foram experiências muito ricas. Mas eu cheguei em um momento e falei assim, não, agora eu quero dedicar esse outro lado, eu quero trabalhar com a literatura, com a tradução dos livros, com as peças de teatro, professor. Eu não me sinto mais na política, né? Eu sinto esse prazer de fazer política, escrevendo, convivendo com pessoas, né? Sonhando que surjam políticos com tema. Às vezes vinha um aluno e falava assim, professor, eu quero ser político. Eu falei, para quê? Não, você não acha que era legal ser vereador? Eu falei, para quê? Ué, o senhor acha ruim? Eu falei, não, estou querendo só entender para que você quer ser vereador. É um meio e não um fim. Qual é o seu sonho, né? Exato. Você tem um sonho, não. Eu moro no Capão e eu tenho um sonho de transformar minha região. Você precisa ter um sonho. E eu sinto hoje, cara, que é uma coisa não só do Brasil, né? Eu vejo discursos de políticos em geral, é uma ausência absoluta de sonho. Você não tem. Você pode ter uma bandeira que seja diferente da bandeira que eu acredito, mas você tem que ter uma bandeira. Você tem que ter um sonho, você tem que ter uma causa, né? E as pessoas estão muito sem causa, isso é muito ruim. Exatamente. Eu gostaria de encerrar essa nossa live, a gente já passou de 1 hora, está sendo assim delicioso ouvir você falar, mas infelizmente a gente precisa terminar, e eu deixei para o final, para a gente falar, assim, é um texto que eu vou ler um pedaço e vou parar até no meio, porque é onde eu acho que você diz exatamente tudo isso que você demonstrou para a gente hoje nessa live. Se chama Escriba e fala sobre a missão do escritor. Então eu vou ler rapidamente até essa parte e aí você comenta e fala com os nossos espectadores, com os nossos seguidores aqui, que estão, tenho certeza, lamentando que essa live tenha que acabar também. O texto começa assim, Escriba. Escrevo como obrigação, brigo com pensamentos que súbito passam por mim, brigo com personagens e com ocasiões, parto-me em tantos para deixar o pouco que me cabe na escritura do mundo, rasuro, corto, importo-me com cada ser que gerei, trago os meus intentos em dizeres alheios, em vidas que sugerem vida, escrevo como prova de amor. É isso que eu queria que você deixasse para os nossos queridos amigos que estão aqui conosco essa noite. Obrigado, Carla. Eu quero só falar aqui da pergunta da Adriana, para misturar nisso, a Adriana Araújo, que é uma jornalista maravilhosa, né? Ela escreve aqui depois de 90 livros sobre o que você não escreveu ainda, o que você quer escrever. A Adriana, aliás, escreveu um livro da experiência dela de mãe, que é lindo também. Esse escriba, né, que você pergunta, que a Adriana fala, eu tô trabalhando há alguns anos num romance que chama O Julgamento de Maria Aurora, que é um romance de um júri que eu fiz há muito tempo, e eu já era para ter publicado, e é engraçado isso, né? As pessoas às vezes falam assim, nossa, o Chalita escreve um livro no final de semana. Às vezes isso acontece. Esses dias eu estava com uma pessoa que encontrou comigo num voo, e eu escrevi um livro, que é um livro publicado por Maurício de Souza, no voo de São Paulo para Natal. Que chama O Cãozinho. Que é longo, mas nem tanto, né? Mas é uma história infantil e assim, nasceu a história. Teve uma outra que foi um dia também, eu vi uma mãe falando com o filho de uma sapinha que quando tocada queima, e aí eu escrevi O Beijo do Papagaio, que é essa história. O papagaio se apaixona por uma sapinha, mas ela não pode dizer que não pode ser beijada, para trabalhar. Então tem livros que são mais rápidos, e tem uns que eu não sei porquê,
eles demoram para nascer. O Canção da Vida demorou para nascer, o Entregador de Sentimentos não, né? E esse livro eu estou tentando colocar de uma forma, né, porque é uma mulher que matou o marido, se passa no interior, é um pouco da minha vivência do interior. Eu já escrevi 300 páginas desse livro, ainda vou cortar algumas coisas, mas eu quero, eu tenho que escrever ciência o tempo todo, eu tenho livros de filosofia, mas eu quero me dedicar um pouco mais a romances, né? Aí a ficção, você fazer filosofia por meio da ficção tem uma profundidade interessante. Eu vejo assim, Machado de Assis, que não era um filósofo, é profundamente filósofo. Clarice Lispector, que não era filósofa, é profundamente filósofa, impressionante, fazendo ficção. Eu acho que é interessante que sutilmente você vai ajudando as pessoas a pensarem, a reinventarem um pouco, né, o seu estar no mundo. E eu escrevo sempre, né, eu acho que a minha... Toda semana eu tenho um artigo publicado no Jornal do Rio, e que sai em outros jornais também, que é uma crônica, né? E tudo isso eu acho que ajuda a lapidar um pouco e dizer naquele momento o que eu quero dizer para as pessoas. Eu acho que realmente é um processo solitário e, ao mesmo tempo, ele é de comunhão, né? O escritor ele precisa ter um desprendimento, um isolamento, e uma compreensão do seu processo de comunhão. E é tão bonito quando isso acontece. Esses 2 livros eu quero aproveitar, Carla, para agradecer a Leila, que é uma editora maravilhosa dessa editora Leia, e eu fiquei muito feliz desde a primeira conversa com ela. Eu tenho livros em várias editoras, e às vezes eu sou chato até para escolher a editora. Graças a Deus eu tenho convite, né, em várias. Assim. A primeira conversa que eu tive com a Leila, ela tem uma paixão tão grande pela literatura, e é tão bonito a gente pegar pessoas resistentes, né, que amam a palavra, que amam o livro. Então eu agradeço muito, agradeço esses artistas incríveis, agradeço você, que eu tenho tanta admiração, tenho tanto respeito pelo seu trabalho, pela sua trajetória, pela sua beleza, você é linda por dentro, por fora, né? Bate-papo tão gostoso. E eu agradeço as pessoas que estão aqui com a gente. Eu faço isso sempre. Às vezes eu vou para lugares tão distantes para dar palestra e eu fico tão feliz de pensar assim, nossa, essas pessoas saíram de casa para vir na minha palestra, né? Aqui essas pessoas deixaram de fazer outras coisas para estar junto com a gente, falando de livro, de sentimentos, de literatura. Minha gratidão. É exatamente isso que nós sentimos. Gratidão, gratidão por esse papo maravilhoso, delicioso. Tenho certeza que todos hoje receberam esse presente. A gente agradece, então, muito a você, Chalita, pela sua obra, pelos seus livros, pelos sentimentos que tocam tantas pessoas. Agradeço também à Revista Caras, agradeço à Editora Leia, que nos proporcionaram esse momento maravilhoso aqui. E, infelizmente, a gente vai ter que deixar os nossos amigos aí, mas vamos deixá-los com esse presente para poder assistir, para poder curtir, e também, quem quiser, né, comprar aí, a gente está deixando sempre escrito aqui embaixo as maneiras de você comprar, olha, esse box desses 2 livros, com os meus marcadorzinhos aqui todos, olha, você vai gostar muito, você vai curtir muito, eu tenho certeza. Chalita, muito obrigada por essa noite, muito obrigada por esse presente que você nos deu. Eu agradeço muito, agradeço a Caras também, né? Olha aqui atrás o cenário deles, eu estou num castelo de Caras, que legal, né? Mas o pessoal da Caras é muito carinhoso comigo, eu também escrevo algumas coisas de filosofia na Caras, eles têm essa preocupação tão bonita com a estética, com a ética, né? Muito obrigado, Carla, boa noite para vocês. Muito obrigada. Obrigada a todos, gente. Tchau, tchau. Até a próxima, se Deus quiser. Até a próxima.